Olá, você que está vendo agora esse vídeo aleatório no YouTube sobre como aprender Clojure. Esse primeiro vídeo dessa primeira série que eu estou trazendo aqui no canal. Bem, vai ser muito divertido aprender Clojure com vocês. E eu vou trazer uma introdução de como é que vai ser os vídeos, como é que vai ser toda a história das postagens e tal, certo? Primeiro, os vídeos vão ser postados quando eu quiser, porque eu não tenho tempo direito, principalmente até o meio do ano, não tenho muito tempo. Vão ser vídeos curtos de no máximo 15 minutos, ensinando alguma coisa do Clojure. E no final dessa primeira série, você vai basicamente saber o básico de Clojure e Clojure Script, das duas linguagens, certo? Por causa que a base é idêntica. Tem algumas diferenças depois de como elas operam, normalmente em bibliotecas de teste, entre outras coisas, mas a princípio é tudo igual, então você vai conseguir utilizar o mesmo conhecimento. Tem duas coisas que vocês vão precisar ter instaladas, né? Vocês vão precisar ter algum terminal, algum CMD instalado no seu computador, tem que ter. Todo sistema operacional hoje tem um CMD, tem um terminal. E também vai precisar ter o Clojure instalado, certo? Isso daí é extremamente simples, eu vou deixar o site aí na descrição ou em alguma parte do vídeo que tiver, ok? Sem dificuldades absolutamente nenhuma. Então agora eu vou trazer um pouco de como é o código, certo? Bem, vamos lá. Esse é o código de Clojure que vocês podem ver. É um código que é cheio de parênteses, né? Certo? Então, como vocês vão conseguir programar em Clojure, né? Que linguagem difícil. Primeiro, vocês não precisam ter IDE, isso daqui é só para mostrar um pedacinho de algum código. Como vocês vão programar, né? Vocês precisam ter algum conhecimento para programar em Clojure? Só precisa ter conhecimento de lógica de programação. Conhecimento de lógica básica, mesmo se for de linguagem procedural ou se for de linguagem de orientação a objeto, se você tiver já lógica para programar em alguma linguagem, já vai ser o suficiente. Clojure nasceu para ser uma linguagem extremamente dinâmica para JVM, que é a máquina virtual do Java. E por isso ela trouxe um esquema de imutabilidade de uma linguagem funcional, certo? Para trazer uma segurança a mais na hora de ter toda essa dinamicidade. Seu criador, Rich Kay, ele trouxe a sintaxe de Lisp, certo? Trazendo como Clojure um dialeto dessa linguagem, desse estilo de linguagem, certo? Essa linguagem é justamente igual você está vendo aí na tela, é cheia de parênteses, é cheia de estruturas um pouco mais estranhas, mais complexas à primeira vista, para quem programou em alguma linguagem como Java, JavaScript, C#, Python, Ruby, Go, Rust, entre dezenas de outras linguagens. Ela distancia um pouco dessas linguagens que eu falei, certo? Como ela não traz uma sintaxe orientada a objeto, ela se distancia da grande maioria das linguagens atuais, das linguagens mainstream. Então vamos começar. Bem, estando agora no terminal, vocês vão digitar sudo Clojure se tiver no Linux, ou só Clojure se tiver no Mac ou no Windows, depende do sistema operacional que você tiver, certo? Eu vou digitar sudo Clojure, vou digitar a minha senha, nem precisei porque eu já tinha dado sudo antes, mas enfim, vai aparecer a mensagem e a versão do Clojure que está instalado, no caso meu é 1.10.1. Você pode estar numa versão mais recente, sem problemas. O meu curso não vai abordar coisas que estão avançadas do Clojure. Primeiramente, esse curso é um curso inicial, né, de introdução, então não tem a necessidade de trazer uma abordagem tão complexa. Vamos lá, vamos agora descobrir alguns tipos iniciais de Clojure. Vamos lá, primeiro você digita type e, por exemplo, 10. Vamos ver o que é o tipo 10, o número 10, que tipo ele é. Ele é um tipo long, como dá pra ver, Java Lang Long, certo? Ele é um tipo long. Vamos lá, que seria tipo, para quem programa em Java, é um tipo inteiro, só que maior, certo? Importa isso direto de Java.
Vamos ver agora o type de um valor decimal, certo? É um double, que para quem vem de outras linguagens, double é um valor tipo ponto flutuante, tipo float em outras linguagens. É o valor que tem no Clojure, é o double. Vamos agora ver um valor que é um pouco diferente. Vamos ver o tipo de new. Type new, certo? Vamos ver qual é o tipo de new. Que new é? O new é um valor vazio. New type dele, o tipo dele, é o próprio new, certo? Vamos ver agora tipos de listas e vetores, certo? Vamos ver como funciona, quais são os tipos. Qual tipo é disso daqui? E daqui é um vetor. O que o Clojure tem de interessante? Você viu que antes eram tipos da linguagem Java, certo? Era Java Lang Double, era Java Lang Long, que são tipos que no próprio Java. Só que aqui no vetor não é jamais o Java que eles utilizam da própria linguagem do Clojure, eles utilizam o vetor. Por que não utilizar o vetor do Java? Porque Clojure traz estruturas imutáveis, de uma linguagem funcional, estruturas imutáveis, certo? Vamos ver mais tipos do Clojure. Clojure também tem o tipo lista, certo? Persistent lista, que é da própria linguagem Clojure também. Tem uma certa diferença de vetor e lista, mas não faz questão, os dois guardam dados sequenciais, certo? São sempre dados sequenciais, basicamente. Vamos ver agora o tipo string. Vamos ver como é o tipo string. ABC. Fecha. E ele usa do próprio Java. Por quê? Porque ele não utiliza uma biblioteca própria do Clojure para manipular string. Porque string no Java já é imutável por padrão, certo? Não tem diferença. Um tipo que a gente não é comum em outras linguagens, é mais raro ver isso. A gente tem keywords, certo? Em outras linguagens pode chamar átomos ou keywords ou qualquer outra palavra similar. Basicamente que é isso. Daí um dado é tipo uma referência a um dado, certo? É uma keyword, é uma palavra-chave, como o próprio nome já diz. A gente também tem um tipo interessante por ver agora, que é o tipo symbol, certo? Tipo symbol, que é outro tipo, não é string, não é caractere igual fosse no Java, o C# da vida. E também ele não é só, não precisa ter aspas fechando ele pode ser só sozinho assim, que é basicamente um símbolo, né? Agora a gente vai fazer um negócio interessante, certo? A gente vai selecionar, copiar, dar Ctrl Shift C na maior parte dos terminais e vamos dar um type disso daqui, um type no diretório, no pacote que está mostrando o tipo, certo? Vamos ver o que vira. Ele mostra que é um tipo classe do Java, então por baixo o Clojure tem classes, por trás ele é construído em cima do Java, então ele tem algumas coisas que trazem da estrutura da linguagem Java, certo? Da JVM em si. E por trás, esses pacotes são .class do Java, que são bytecodes para JVM, para rodar na JVM. Agora a gente vai definir algumas coisas, certo? A gente vai definir, por exemplo, como criar uma função, que seria um método em linguagens orientadas a objetos, ou uma função em linguagens procedurais ou funcionais também, igual Clojure. Vamos primeiro criar uma função. Função no Clojure é sempre escrita assim. É primeiro essa keyword que é defn, né? Essa palavra-chave que é o defn. Um nome, algo assim. Abacaxi, que seria o nome da função. Aqui são os parâmetros dele, que seria, por exemplo, um parâmetro
por exemplo, passando uma palavra ou passando alguma coisa dentro disso para ser escrito ou para ser manipulado dentro dessa função. E depois é a função. Eu vou pôr uma variável aqui dentro para mostrar, que é var1, certo? Então, dentro dessa função tem a variável var1, que é trazida como parâmetro para ser chamada nela, né? Para ter a chamada dessa função. E aqui a gente traz o corpo da função, certo? Ela vai concatenar uma string, certo? Então esse var1 é uma string que vai ser passada. Aqui então, para concatenar uma string é basicamente passando uma função do tipo, uma função que tem o nome de str, que é a abreviação de string. E aqui eu vou passar uma string que vai conter o texto mais o var1, certo? E fechando todo o contexto, todos os parênteses, aperta Enter. Certo. Eu escrevi lá var e ali var1, certo? Então não existe realmente var. Que vem aqui var1. E fecha parênteses. E a função abacaxi foi definida no diretório user, como é mostrado aqui. Vamos lá, como a gente chama essa função abacaxi? A gente chama igual a qualquer outra função, igual a função str, a gente chama assim, abacaxi. As variáveis dela, por exemplo, o meu nome, que é Vitor, certo? Só que dentro do parênteses, né? Senão não vai funcionar. E fecha aqui. Isso daqui vai retornar o olá abacaxi Vitor, certo? Então é isso que a gente tá vendo, é isso da linguagem Clojure. Essa é a primeira aula, primeiros detalhes, primeiras dicas. Mais para frente vai ter coisas diferentes, vai ter evoluções desta linguagem. Nos próximos vídeos com detalhes, a gente revisa algumas coisinhas, a gente revisa esse negócio de função, a gente revisa tudo isso para ficar mais fácil, ok?